Comentamos agora Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos ao texto. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Primeira pergunta que se faz diante desse texto: por que Cristo é concebido de uma virgem casada ou prometida em casamento e não de uma simples virgem? Não seria mais fácil ou menos sofrido para ela que ela engravidasse sem estar prometida em casamento? Ainda não tinha casado de verdade, portanto, nem solteira, nem casada no sentido estrito, apenas prometida em casamento, o que para os judeus já devia ser ela tratada como uma mulher casada. Por que nesse período prometida em casamento? Responde São Jerônimo. Na sua obra, o comentário ao Evangelho segundo Mateus, ele formula a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Mas por que Cristo é concebido de uma virgem casada e não de uma simples virgem? Por 3 razões. A primeira, para que, pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. A segunda, para que os judeus não a apedrejassem como adúltera. A terceira, para que, ao fugir para o Egito, tivesse a consolação de um marido. O mártir Inácio acrescenta uma outra razão: para ocultar ao demônio o parto de Maria e que este sempre cresce que Cristo havia sido gerado, não por uma virgem, mas por uma mulher casada. É interessante as razões que São Jerônimo enxerga. Vamos à primeira. Pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. Se Maria não estivesse unida a nenhum homem, como inserir Jesus, ainda que concebido por obra do Espírito Santo, numa genealogia? Já que para os judeus, os antepassados são muito importantes. Pronto, matou a primeira parte da charada. Convinha que ela engravidasse por obra do Espírito Santo, prometida em casamento a José. Vamos agora à segunda explicação. Para que os judeus não a apedrejassem como adúltera. Naquele tempo, se uma mulher solteira fizesse sexo com um homem e engravidasse, ela seria reputada como adúltera. O conceito de adultério no Antigo Testamento e também no Novo era um pouco diferente do nosso. Nosso conceito de adultério é uma mulher casada. Mas a mulher solteira, ela pertence ao pai dela. De sorte que ela, fazendo sexo com um homem antes de ser prometida ao casamento, ela estaria traindo o pai. Era uma desonra para o pai. E isso era punido também com apedrejamento. Matou a segunda parte da charada. E a terceira, para que, ao fugir para o Egito, tivesse a consolação de um marido. Certamente a criança, se Maria concebesse solteira, os magos do Oriente viriam ao encontro dele, procurariam Herodes, e Herodes, uma vez que os magos não voltariam para ele, determinaria a matança dos inocentes, e Maria precisava fugir sozinha para o Egito. Como? Precisava de um homem para auxiliá-la nesta fuga. São Jerônimo, fantástico.